Meus irmãos, a paz do Senhor Jesus, aqui estou mais uma vez para mais um vídeo, mais uma reflexão para o teu coração. Se inscreva nesse canal, compartilhe os nossos vídeos, nos ajude a restaurar uma vida, uma família, pelo poder da palavra de Deus. Meus amados e queridos irmãos, nossa reflexão hoje está baseada em 7 coisas que você precisa saber. 7 coisas que você precisa saber. Amados, a primeira coisa que você precisa saber é que Deus criou você. Deus criou você. A Bíblia vai nos dizer que nós somos feituras sua, obra de suas mãos. De quem? Feituras de Deus. Ao mesmo tempo, no livro de Gênesis, no capítulo de número 1 e o versículo 26, está escrito que Deus disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Ora, a Bíblia nos dá esse relato de que Deus nos criou. Há quem diga que o homem é feito de uma evolução. O homem vem do macaco. As pessoas, os sábios, muitas pessoas, principalmente nas grandes faculdades, tentam colocar isso de goela abaixo nos alunos, né? Mas o homem não é uma evolução. O homem não veio do macaco. O homem é feitura de Deus. Foi feito, criado pela mão de Deus. Gênesis, capítulo 1, versículo 26. Que Deus criou-nos conforme a sua imagem e conforme a sua semelhança. Segunda coisa que você precisa saber é que Deus lhe ama. Deus lhe ama e deseja ter um relacionamento com você. Deus lhe ama e deseja ter um relacionamento com você. A primeira prova do amor de Deus está no livro, ou seja, no Evangelho de Jesus Cristo, segundo escreveu São João, no capítulo 3 e o versículo 16. Está escrito ali: porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Amor de Deus. O apóstolo Paulo disse que o amor de Deus nos constrange. O amor de Deus é incondicional. Não precisa você ter, não precisa você ser de um alto porte, você ser alguém importante na sociedade. Deus te ama do jeito que você é, da forma que você é. O amor de Deus está derramado nos nossos corações. Deus lhe ama e ele deseja ter um relacionamento com você. No livro no Evangelho de Mateus, Mateus capítulo 11, versículo 28, ele disse: vinde a mim, todos que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Vinde a mim, relacionamento. Se achegue a mim, relacionamento. E só quem tem relacionamento de um amigo com o outro é que pode contar segredos, Então ele quer, ele almeja, ele deseja ter um relacionamento com você. Não é que ele precise de você, é porque ele sabe que você precisa dele e ele quer ter um relacionamento com você. Ao mesmo tempo, no livro de Jeremias, no capítulo 33 e o versículo 3, ele disse: clama a mim e responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que não sabes. Ou seja, diálogo. Ele quer te ouvir. E ao mesmo tempo ele diz: e eu quero responder às tuas orações, às tuas petições, o teu clamor. Isso é relacionamento. Estreitar um relacionamento, uma amizade. No capítulo de número 29 do mesmo livro de Jeremias, e o versículo 12, ele diz assim: então me invocareis, e ireis, e orareis a mim, e eu vos ouvirei. E buscar-me-eis, e me achareis, quando me buscardes de todo o vosso coração. Isso é relacionamento. Deus sempre desejou ter relacionamento com o homem. Ora, Deus enviar Jesus para morrer de morte de cruz por nós pecadores,
ele está querendo ter um relacionamento. O apóstolo Paulo, na carta aos Romanos, no capítulo 5, diz que Deus nos reconciliou por intermédio de Cristo, sendo nós ainda pecadores. Então Deus quer ter um relacionamento com você. A terceira coisa que você precisa saber é que os nossos pecados nos separam de Deus. Os nossos pecados fazem separação entre nós e o nosso Deus. Livro de Isaías, capítulo 59, versículo 2. Está escrito: mas as vossas iniquidades, ou os vossos pecados, fazem divisão entre vós e o vosso Deus. E que tipo de divisão é essa? É como se fosse um muro. Porque a Bíblia diz que Deus é santo e ele não suporta o pecado. Ele ama o pecador, mas ele aborrece o pecado. Como é isso? Ele ama você, porque ele te fez, ele te formou, ele te criou, mas ele aborrece o pecado que você pratica, que você faz, que você comete. E esse pecado tem causado uma separação, uma divisão entre você e Deus. Então veja que coisa, né? Ele ama você, mas o pecado que você pratica, ele aborrece, ele não aceita. Então, os nossos pecados fazem divisão entre nós e Deus, o nosso Deus. Essa é a terceira coisa que você precisa saber. É a única coisa que separa o homem de Deus, se chama o pecado. É tanto que Deus quer perdoar o homem, que ele disse que o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a salvação por Cristo Jesus. Salvação de graça, pecado, um salário, a morte, né? Então é preciso você prestar atenção nessas coisas. A quarta coisa que você precisa saber é: Jesus Cristo, o Filho de Deus, tornou-se homem para nos reconciliar com Ele. Jesus Cristo, o Filho de Deus, tornou-se homem para nos reconciliar com Ele, ou seja, com Deus, né? Nos reconciliar com Deus. Eu acabei de falar no capítulo 5 de Romanos, o apóstolo Paulo disse que o Senhor nos reconciliou em Cristo, sendo nós ainda pecadores. Por intermédio de Jesus, da morte de Jesus, ele nos reconciliou. Como? O pagamento da dívida. E quando eu compreendo que eu tinha um pecado e Jesus pagou, veio na cruz e morreu por esses pecados, quando eu tomo ciência disso e eu entrego minha vida para Jesus, eu estou entendendo os planos de Deus para a minha vida. Então Jesus, como homem, como Deus, se tornou homem para morrer pelos nossos pecados, para nos ligar a Deus novamente, nos reconciliar, pois a Bíblia diz que todo aquele que ama o mundo, todo aquele que faz a vontade do mundo, torna-se, constitui-se inimigos de Deus. E só Jesus, por intermédio da sua morte, trouxe reconciliação entre nós e Deus, né? Olha o que é que diz a primeira missiva de João, no capítulo 2 e o versículo 2. Ele é a propiciação dos nossos pecados. Ele é a propiciação dos nossos pecados, né? Como João 3,16, ele veio enviado pelo Pai para morrer na cruz do Calvário, por amor, para perdoar os nossos pecados. Glória ao nome de Jesus. A quinta coisa que você precisa saber: Deus tomou os nossos pecados sobre si. Ou seja, Jesus tomou sobre si os nossos pecados. Meu Deus, ele tomou sobre si os nossos pecados, né? Isaías, está escrito no livro de Isaías, no capítulo 53, diz que ele foi levado como uma ovelha muda
perante os seus tosqueadores, mas ele não abriu a boca. E verdadeiramente ele tomou sobre si as nossas dores. Olha, ele tomou sobre si os nossos pecados. Aleluia! É tanto que o próprio Isaías diz que não havia beleza nele. Ele ficou desfigurado na cruz. O pecado deforma o homem. O pecado tira a beleza do homem. O pecado tira o que é de mais especial no homem. E Jesus ficou com a sua fisionomia. A Bíblia diz que a sua fisionomia ficou feia, né? Mostrando ali naquele momento que o pecado do homem veio sobre ele, ele tomou sobre si. Não é que ele se tornou pecador, é que o pecado ele levou sobre si, porque ele era puro, santo, e o único sangue que poderia pagar a nossa dívida era o sangue de Jesus. E ele tomou sobre si nossas dores, nossas enfermidades, tomou sobre si os nossos pecados. Aleluia! Por intermédio do seu sacrifício, da sua morte. Aleluia! Veja o que está escrito na primeira missiva de João, no capítulo 1 e o verso 7. Está escrito assim. Aleluia! Através de sua morte na cruz, isso tudo foi através da sua morte na cruz que alcançamos o perdão. Glória a Deus. Ele tomou os nossos pecados sobre ele. Ficou desfigurado. Ficou feio. Mas no mundo espiritual, uma dívida estava sendo paga. Que o dinheiro, que a prata, que o ouro, que o dólar, que o euro não podia pagar. Só o sangue puro de um cordeiro sem mancha e sem mácula. João, quando estava batizando no Rio Jordão, que ele entre os homens que iam se batizar, ele se apresenta, João, quando olha para ele, diz: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Ele não encobre, ele tira. A sexta coisa que você precisa saber é que Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. E ele vive. Jesus Cristo ressuscitou dos mortos. E ele vive. A Bíblia nos diz que ao terceiro dia ele ressurgiu, ele ressuscitou, tomou a chave da morte, tomou a chave do inferno. Aleluia! Ele ressuscitou. Maria com outras mulheres foram ao sepulcro para levar especiarias. Mas a Bíblia nos diz que quando ela chegou, ela encontrou o sepulcro aberto, a pedra removida. E viram o anjo que estava sentado sobre a pedra. Porém, ela não imaginou, não pensou que seria um anjo. E eles disseram para ela: a quem buscais? O vivente dentre os mortos. Ele não está aqui. Ele ressuscitou. Aleluia. Ele vive. Jesus vive. Jesus vive. Ele ressuscitou. Ele apareceu para João, exilado na ilha de Pátimos. E quando ele apareceu para João, ele disse: João, eu sou aquele que vive. Estive morto, mas eis que estou vivo para sempre. E trago comigo as chaves da morte e do inferno. Quando João viu isso, a Bíblia diz que João caiu no chão como morto, porque a glória era tamanha. Então Jesus não está mais na sepultura.
Jesus não está mais no crucifixo, o poder não é na cruz, o poder agora está com ele. Ao ressuscitar, ele disse: é-me dado todo o poder no céu e na terra. Todo o poder é dele. Então ele não está morto, ele vive. Buda morreu, Allan Kardec morreu, alguns da minha família morreu, Padre Cícero morreu, não conseguiram voltar a viver, mas ele vive. Jesus está vivo, ele ressuscitou. Jesus é a esperança da igreja. O mundo diz assim: a esperança é a última que morre. Mas o apóstolo Paulo disse: quando alguém lhe perguntar quem é a vossa esperança, responda: Cristo, esperança nossa. Porque ele morreu e não morre mais, porque já ressuscitou dos mortos. Jesus está vivo. A sétima coisa que você precisa saber é que todo aquele que crê em Jesus recebe perdão. Todos aqueles que crêem, todos aqueles que crêem em Jesus e que ele ressuscitou dos mortos, recebe perdão dos seus pecados. Oh, vamos ver o que é que João diz. João 3,16 mais uma vez. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Todos aqueles que creem nele não perecerão, mas receberão a vida eterna. Oh, aleluia! Oh, aleluia! Talvez você que esteja agora me assistindo tenha se perguntado: onde é que eu posso encontrar a salvação? Só em Jesus. Ele é o único santo, puro, imaculado, verdadeiro, sem mancha, sem mácula nenhuma. Jesus. Foi ele quem morreu pelos pecadores e foi ele que ressuscitou dentre os mortos. Aleluia. E todo aquele que crê nele, esse crer em Jesus é todo aquele que acredita que ele está vivo, que ele é o Cristo e se entrega a sua vida nas mãos dele, aceita ele como Salvador da sua vida. Está aí, meu querido, minha querida. O momento é esse. Entregue a tua vida para Jesus. Entregue a tua vida para ele e deixe ele guiar a tua vida. Você é especial para Deus. Que Deus abençoe a tua vida, tua família, tua casa, para a glória de Deus. Pai do Senhor a todos. Tchau.